O Trump criticando um senador que foi visitar na penitenciária um imigrante salvadorenho que foi preso ilegalmente, que foi preso ali por engano. O imigrante Kilmar Abrego Garcia, que foi mandado por engano para uma prisão de segurança máxima lá em El Salvador também. O Trump escreveu, puxando justamente por aquele ponto que a gente estava falando aqui da mídia do Trump, escreveu que o senador fez papel de bobo e fez a visita só para conseguir atenção midiática. Disse também que o Kilmar nunca mais vai voltar para os Estados Unidos. Chama a atenção, inclusive, a forma como a qual eles analisam e trazem essa informação. Washington que vem ignorando as ordens judiciais ali no caso para que ele deixe a prisão. Em uma publicação nas redes sociais, a Casa Branca chegou a fazer uma montagem, a gente aqui falando da mídia, trazendo a manchete do jornal New York Times sobre o caso, fazendo riscos em vermelho. Daqui a pouquinho aqui a gente coloca para trazer, mas eles pegaram a manchete sobre o caso e foram riscando trechos do texto na parte em que o jornal afirma que Garcia foi deportado de forma errônea e trazendo ali a informação de que ele nunca mais vai voltar para os Estados Unidos, mesmo com essas alegações de que ele foi deportado e preso por engano, professora. Washington vem ignorando determinações nesse sentido, mas até que ponto a gente pode ter, por decisão do presidente, do governo, ignorar o termo, a gente tem até o post aqui agora, inclusive ali, ó, o texto do New York Times rabiscado com essas correções, sendo publicado na página oficial da Casa Branca, professora. Como que a gente pode ter esse tipo de comportamento? Como ele pode ser punido de alguma forma? Existe punição nesse sentido? E para termos como esse, como a soltura de alguém que foi preso por engano, sendo ignorada? Essa situação do Kilmar também é muito emblemática para o que está acontecendo e para essa parte que o Beto Vasquez trouxe tão bem, porque ele recebeu asilo nos Estados Unidos porque ele estava sendo perseguido no seu país por gangues. Ele estava fugindo da violência. Ele recebe asilo, ele recebe proteção do Estado norte-americano. E, de repente, agora ele é considerado um inimigo do Estado, alguém que é ilegal, alguém que é um criminoso por conta, novamente, dessa questão de tatuagens, ou seja, encontraram ali um motivo para deportá-lo. E ele já tinha vida estabelecida nos Estados Unidos, ele estava trabalhando legalmente, ele é casado, eu não tenho informações sobre a esposa dele, se ela é americana, de fato, se ela tem cidadania, mas os filhos dele têm. Então, do nada, né, para dizer assim de uma forma popular, resolveram tirar esse asilo e deportá-lo sem nenhuma medida jurídica que respalde isso. Então, a gente fica até na dúvida como isso vai ser resolvido, porque é uma situação inédita, até para o judiciário americano. Eles estão lutando contra cada nova medida anunciada pelo executivo, por isso esse embate, né? E essa falta de freios e contrapesos que tem que ser colocados ali na mesa a cada nova medida anunciada. E essa questão, Natália, que você trouxe da reportagem, de como o próprio governo, na sua comunicação, traz uma montagem, né? Eles riscam as palavras do jornal The New York Times por cima com uma caneta, como se fosse uma caneta vermelha, uma infantilidade, uma maneira de comunicação que a gente tem visto, que é muito de rede social e não como algo oficial, algo formal, algo que a gente espera do Estado de Direito. E é isso que a gente tem visto aí no primeiro governo Trump e agora nesse segundo. Uma coisa interessante, até complementando o que o professor Beto, de fato, as instituições dos Estados Unidos aprenderam a lidar com Trump no seu primeiro mandato, mas o que é mais assustador é que ele aprendeu a lidar também com o judiciário e com o legislativo, com a sua oposição ali dentro, de uma maneira muito eficiente. Ele tem sido mais perspicaz nesse segundo mandato, ele tem conseguido, de fato, encontrar essas brechas e ele está sempre um passo à frente. O judiciário vai reagindo, e o legislativo também, a cada nova medida, como eu coloquei aqui, inédita. A gente nunca viu isso na história recente dos Estados Unidos e vai ser difícil voltar no passado e encontrar algum paralelo. Pelo contrário, o que a gente viu nos Estados Unidos até em grande parte da sua história foi muito mais respeito ao Estado de Direito, com todos os seus problemas, como qualquer democracia. Então, essa situação do Kilmar Garcia acaba sendo aí uma bandeira e algo que a gente tem que acompanhar para saber como vai se desenrolar, porque o executivo está colocando que ele não vai voltar para território americano, o que contraria a própria lei. E esse caso específico, né, professora e professor Beto, também
como vocês estão destacando, é muito simbólico dessa questão da disputa de narrativas, a disputa ali no campo da comunicação do que está sendo feito. Porque, sim, nesse caso das deportações, a gente já sabia que era uma promessa de campanha do Trump e agora a gente está vendo em prática como o cenário está sendo construído. Eu queria uma análise sua do ponto de vista da comunicação, professor. Uma vez, até com essa aliança com o Bukele, ele que pegou esse caso, inclusive estava postando foto tanto do senador com esse imigrante salvadorenho ali, dizendo que eles estariam bebendo margaritas juntos agora. Inclusive, o nosso colunista Jamil Chad acabou de publicar uma coluna destacando justamente como o governo Trump e Bukele manipulam a narrativa no caso desse preso de El Salvador, em El Salvador, com margaritas. A que ponto o governo está disposto a revelar ali manipulações nesse sentido para controlar a narrativa, né? Esse termo que a gente usa tanto aqui no Brasil para falar de casos de discursos da extrema-direita. Professor, como que a gente vê isso acontecendo por lá, uma vez que a gente até traça muito paralelo com o Brasil, justamente por os Estados Unidos acontecer, de certa forma, como uma inspiração para alguns movimentos políticos por aqui. Como o senhor está vendo essa construção do Trump com o Bukele, usando esse caso do imigrante salvadorenho? Então, o Trump já tinha republicado na rede dele um vídeo tomando margarita de inteligência artificial com o Netanyahu em Gaza, né, no resort que ele queria transformar Gaza. Agora ele faz o mesmo e de uma forma mais real com o Bukele. É muito triste porque é a ruína do sistema mundial que a gente construiu no pós-guerra, é a ruína não só na área comercial, como a gente viu nos últimos tempos, é a própria OTAN sendo esfacelada, a Europa ficando pendurada na brocha com os Estados Unidos que a deixa sozinha na OTAN, é o sistema ONU sendo desrespeitado, enfim, um conjunto de valores civilizatórios que tínhamos construído entre todos, que, né, vigorou nas últimas décadas, sendo postos abaixo pelo Trump. Agora, a utilização da comunicação para isso, a comunicação para a extrema-direita atual, ela cumpre uma série de papéis. Então, o primeiro papel é o que a gente chama, né, de dar carniça para a matilha, ou seja, tem um papel de manter a sua matilha digital, seus gabinetes do ódio motivados. E isso você motiva como? Com instrumentos como esse, né? Instrumentos que gerem aquela paixão das pessoas para que as pessoas se sintam engajadas e participem do processo político. Então, ela tem um papel claro nesse sentido. A questão dos imigrantes foi um dos argumentos, né? Quer dizer, a extrema-direita mundial vem há mais de uma década construindo a figura do imigrante como principal inimigo. No Brasil, é um pouco um caso separado nesse sentido. O Brasil sempre foi um país, né, receptor de imigrantes, a imigração é vista como um valor positivo que ajuda, né, a aprimorar a nossa diversidade cultural. Mas, né, sobretudo nos países do primeiro mundo, né, Europa e Estados Unidos, o imigrante é vendido como o lobo mau. Então, isso foi trabalhado fortemente ao longo dos últimos 10 anos. A gente vê, por exemplo, como na Alemanha o partido neonazista cresce em povoados da antiga Alemanha Oriental, onde nem imigrantes existem, mas a principal razão para votar na extrema-direita é o medo dos imigrantes que estão chegando no país. Então, isso foi construído e o Trump soube usar isso para manter, como eu digo, a matilha engajada. Mas ela serve para alguns outros motivos. Serve para um processo de aproximações sucessivas. Ou seja, o projeto do Trump como eu comentava e a Flávia também recordou, é acabar com os mecanismos de freios e contrapesos institucionais. Ou seja, que ninguém diga para o Trump que ele não pode fazer o que ele tiver vontade de fazer, resumindo. Então, todo aquele instrumento que se põe no caminho dele, ele vai tentar derrubar. Então, ele faz um processo que a gente chama de aproximações sucessivas, que vem também da área militar, onde ele joga um absurdo e espera ver a reação, dá uma respirada. Depois, ele dá um passo a mais naquele absurdo e as pessoas vão começando a aceitar. É o que a gente tem visto, né? Agora, aproveitando aí o espírito de Páscoa, o que a gente tem visto no cemitério que é Gaza,
que foi construída e é desdenhado, um campo de concentração a céu aberto, onde as pessoas parecem que estão num videogame, onde são deslocadas de um lado para outro conforme caem as bombas e todo mundo anestesiado, aceitando, o que talvez algo 10 anos atrás seria impensável. Então, a comunicação também cumpre esse papel de, digamos assim, fazer com que o absurdo seja naturalizado. E, por último, a cortina de fumaça. Ela cumpre esses 3 papéis sempre, né? Alimentar a matilha, servir para aproximar a realidade do absurdo, as pessoas se anestesiarem, mas também como cortina de fumaça. Então, quando tem uma atrapalhada, quando tem um erro, eu lanço um factoide que aí com isso eu desperto a atenção das pessoas para aquela coisa divertida, para o popcorn, né, para o Golden Shower. A gente conheceu isso aqui no Brasil. Vamos falar do Golden Shower, vamos falar do popcorn, não vamos falar de um processo de golpe de Estado, não vamos falar de uma CPI que está pegando gente que tentou sonegar vacina para quando as pessoas estavam morrendo. Esse é o papel da comunicação na extrema-direita e costuma ter, infelizmente, até hoje, bons resultados. São estratégias que já estão sendo muito estudadas, mas como a professora destacou, a gente vê que estão sempre quase que um passo à frente ali das instituições. A gente vê como essas negociações e situações vão acontecendo. Só para a gente encerrar esse caso aqui específico, o senador, quando voltou para os Estados Unidos depois dessa visita ao imigrante preso, explicou o que tinha acontecido, acusando Bukele e Trump de quererem dar a impressão de que Abrego Garcia estava vivendo em uma situação confortável por lá, e ele disse: ninguém bebeu margaritas, água com açúcar ou que quer que seja, mas isso é uma lição sobre até onde o presidente Bukele vai para enganar as pessoas sobre o que está acontecendo. E também mostra até que ponto o governo Trump e o presidente vão deixando ali como um alerta nesse caso.